Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Estamos aqui hoje para resolver questões desse nosso fascículo 4, dessa grande parceria entre o Diário do Nordeste e o Colégio Ari de Sá, buscando o melhor para você na sua preparação para o Enem de 2017. Estamos juntos? Eu queria que você pegasse aí, então, a questão proposta de número 4 do seu fascículo. Pega aí, ela diz assim, ó. Giovana plantou em seu jardim um determinado tipo de planta que se reproduz mês a mês, seguindo um curioso padrão. Ao final do primeiro mês, uma planta nova. Depois de mais um mês, 5 plantas novas. Ao final do terceiro mês, 14 plantas novas. Ao final do quarto mês, 30 plantas novas e assim sucessivamente. Quantas plantas novas terá ao final do 10º mês? Então vamos resolver esse desafio. Ao final do primeiro mês, uma planta nova, do segundo mês, 5 plantas novas, do terceiro mês, 14 plantas novas e do quarto mês, 30 plantas novas. Então a gente tem que descobrir o padrão, o que é que faz essa sequência progredir. Se você perceber, no primeiro mês, uma planta nova. Eu coloco aqui o número 1, ou melhor, posso ainda colocar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então eu posso fazer essa comparação. No segundo mês, 5 plantas novas. Esse número 5 eu posso transformar em uma adição de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pense comigo, quem é 1 ao quadrado? É 1. Quem é 2 ao quadrado? É 4. Então eu posso dizer que 1 mais 4 é igual a 5. Então nós transformamos esse 5 em uma soma de 2 quadrados sequenciais. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vamos ao final do terceiro mês. 14 plantas novas. Mas o que seria o número 14? 14 eu posso dizer que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Percebe o padrão? Quem é 1 ao quadrado é 1. Quem é 2 ao quadrado é 4. Quem é 3 ao quadrado é 9. Se somarmos 1 mais 4 mais 9, 14. Mas perceba, o que é que eu quero que você preste atenção? A sequência é formada no primeiro mês por 1 ao quadrado, no segundo mês por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, no terceiro mês por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ô Cleiton, então eu não preciso nem olhar o valor do meu quarto mês. Eu já sei que, seguindo o padrão, ele vai ser dado por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ora, se somarmos 1, que é o resultado de 1 ao quadrado, mais 4, que é o resultado de 2 ao quadrado, mais 9, resultado de 3 ao quadrado, com 16, que é o resultado de 4 ao quadrado, nós obtemos 30 plantas novas, que é o que o enunciado nos diz. Mas qual é o desafio? O desafio é saber quantas plantas novas nós teríamos ao final do 10º mês. No final do 10º mês, seguindo o padrão, entenda que é uma questão que a gente identifica um padrão e aplica em um outro contexto, a gente vai ter no final do 10º mês 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, até quem, pessoal? Até 10 ao quadrado. Poxa, quanto é que vai dar isso? Então, se você efetuar essa soma do 1, mais o 4, mais o 9, mais o 16, mais todos os quadrados até chegar em 100, você facilmente encontrará a resposta 385. 385, a gente marca então, nessa questão de número 4, no nosso fascículo, o item E. Ok, então, agora nós vamos resolver do nosso fascículo 4 a questão de número 2. Acompanhe comigo, ela diz assim. Os babilônios usavam um sistema posicional que, em alguns aspectos, era semelhante ao dos egípcios. Algumas inscrições mostram que, surpreendentemente, eles usavam não somente um sistema decimal, mas também um sistema sexagesimal, isso é, base 60. Usavam um traço vertical para representar as unidades e outro desenho para as dezenas. Você percebe aí um tracinho vertical aí na sua figura representando 1 e meio que uma setinha indo para a esquerda, parece até um peixinho também, como um 10, símbolo usados pelos babilônicos. No sistema decimal, os números de 1 a 99 eram representados por agrupamentos desses símbolos. Por exemplo, 25
eu coloco 2 vezes o número 10 mais o 5. Perceba na sua figura aí, você tem 2 símbolos que representam o número 10, totalizando 20, e 5 símbolos que representam o número 1. O símbolo para 100 era composto por traços e números superiores a 100, representados novamente por agrupamentos. Assim, por exemplo, você tem um símbolo que representa o 100, é o do 1 com um traço, mais 2 símbolos que representam o 10, representando 20, e 3 símbolos que representam 1, somando 123. O símbolo, aí em destaque, indica 10 vezes 100, isso é 1000. Então você percebe que a questão até agora, ela nos posiciona, ela nos demonstra como funcionava o sistema babilônico de numeração. E aí a gente ainda tem uma comparação entre os egípcios e os sumérios através de uma tabela. O símbolo abaixo representa no nosso sistema de numeração qual número? Então vamos analisar esse símbolo. Você percebe claramente que o sistema de numeração é formado por aglomeração. Então nesse símbolo que você encontra aí, está aí na sua tela, você tem o símbolo que representa o número 100, que é 1 com um tracinho, então a gente já deixa o 100 guardado. Um símbolo que representa o número 10, na soma já temos 110, e 2 símbolos que representam o número 1. Então essa figura representa claramente para a gente o número 112. 100 mais 10 mais 2, o que você marca então no item A como item correto. Agora a questão número 5 fala o seguinte para a gente. O número de comprimidos em um recipiente está compreendido entre 100 e 200. Agrupando-os de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 18 em 18, sempre resta um comprimido. Portanto, o produto dos 3 algarismos do número total de comprimidos é igual a... Vamos à nossa resolução? Se o número está compreendido entre 100 e 200, não esqueça dessa informação. Eu tenho que encontrar o total de comprimidos como um número que fica entre 100 e 200. Vou colocar para que a gente não esqueça desse detalhe que é importantíssimo. Mas ele fala que agrupando de 8 em 8, agrupando de 12 em 12 ou agrupando de 18 em 18, sempre sobra um número. Então o que é que eu posso afirmar? Que a quantidade de comprimidos é um múltiplo de 8 mais 1, é um múltiplo de 12 mais 1, e é um múltiplo de 18 mais 1. Por que eu falo que é um múltiplo de 8, 12, 18 mais 1? Porque sempre sobra 1 quando eu faço a divisão em grupos de 8, ou grupos de 12, ou grupos de 18. Então podemos dizer que o total de comprimidos menos 1, ele é um múltiplo de 8, 12 e de 18. Melhor, ele é um múltiplo comum. O que é que nós vamos buscar então? Calcular o menor múltiplo comum para ver se ele satisfaz essas duas condições. Perfeito? Se o total mais 1 está entre 100 e 200. Poxa, Cleito, como é que eu faço o MMC? Você vai fatorar de forma conjunta os 3 números. E lembre que para fatorar de forma conjunta no MMC, se tiver algum dos valores divisível por um número primo, você coloca. Por exemplo, 8, 12, 18 são divisíveis por 2 os 3. Vou fatorar conjuntamente. 4, 6 e 9. Continuam os 3 divisíveis por 2? Não, mas tem alguns que são divisíveis por 2. No MMC eu continuo a dividir por 2. Aqui 2, 3 e 9. Ora, ainda tem alguém por 2, continuo insistindo no meu 2 dividindo. 1, 3 e 9. Ora, agora por 3, 1 e 3, continuo por 3, 1 e 1. O nosso MMC, o menor múltiplo comum, seria 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. 2 elevado a 3 é 8, 3 ao quadrado é 9. A gente encontrou como menor múltiplo comum o número 72. Aí eu pergunto, satisfaz a condição de estar entre 100 e 200? Você facilmente me responde não. 72 não está entre 100 e 200. Mas entenda que ele é o menor múltiplo comum. Qual será o próximo múltiplo comum aos 3 após o 72? Somamos mais 72, encontraremos facilmente o número 144. Mas eu pergunto a vocês, Chuchu,
144 é o total de divisores? Não, pessoal. Total de comprimidos eu vou ter que somar o quê, pessoal? A esse valor encontrado, uma unidade. Então, o total de comprimidos tem que ser 144 mais 1, porque você não pode esquecer. Quando eu divido por 8, quando eu divido por 12, quando eu divido por 18, sempre sobra 1. Ou seja, ele tem que ser múltiplo desses três elementos mais 1. Por isso que o total de comprimidos ele vai ser o número 145. Cleiton, eu não devo somar de novo por 72? Eu afirmo não, porque se eu somar 72 ao 144, ele vai fugir mais uma vez do intervalo de estar entre 100 e 200. O número 145 é o total de comprimidos, mas o que a questão nos pede? Que nós façamos a multiplicação dos algarismos que compõem o número do total de comprimidos. Os algarismos, então, 1 vezes o algarismo 4, vezes o algarismo 5, que formam o número 145. Se multiplicarmos 1 vezes 4 vezes 5, encontramos aí o valor 20, que é o valor que você vai marcar no item D. Meu querido e minha querida, eu tenho certeza absoluta que com a resolução dessas questões, você deu diversos passos a mais em direção ao seu objetivo, em direção à sua aprovação. Não desista dos seus sonhos, continue resolvendo exercícios e saiba que se precisar, Diário do Nordeste e Aridiçá sempre estarão com você, lhe auxiliando na sua aprovação. Forte abraço! Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Aridiçá. Realização Diário do Nordeste.